Daniel capítulo 5, versículo 1. Daniel capítulo 5, verso 1, diz assim: O rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazzar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Amém? Os irmãos se assentem. Nós estamos na presença de Deus. Eu quero agradecer a presença dos irmãos que se esforçaram para estar aqui nesta noite e agradecer ao nosso pastor, os nossos pastores, pela oportunidade de podermos falar da palavra de Deus no culto de ensino. Meus irmãos, este incidente é bastante conhecido, embora pouco seja ministrado sobre este acontecimento. Nós precisamos entender o pano de fundo desta situação, para nós sabermos de fato o que foi que aconteceu e o desfecho dessa situação, e o que isso significa e qual a implicação que isso tem para a nossa vida como cristãos. Visto que é um culto de ensino, nós estamos aqui para aprender. Primeiramente, meus irmãos, dentro do texto, os irmãos viram que Nabucodonosor havia capturado Israel por 3 cercos que ele fez a partir de 605 a.C. Neste primeiro cerco, ele levou o profeta Daniel, quando ainda era adolescente, mais os 3 jovens, e depois, em 586, ele capturou a cidade de Jerusalém e mandou retirar todos os utensílios que haviam no templo do Senhor e levou todos esses utensílios para a Babilônia. Nabucodonosor havia guardado esses objetos, ele mesmo nunca havia tocado neles, nem os utilizado para nada, mas como nós sabemos, Nabucodonosor, ele, por um certo tempo, começou a se exaltar. Um pouco antes desse texto, de fato, é um capítulo todo no qual mostra ali o arrependimento dele, a situação que ele passou. Deus tirou ele do seu estado mental normal e levou ele a viver entre os animais por causa dessa exaltação. Porém, depois ele foi restituído e viveu por mais um tempo, morreu, e os seus sucessores subiram ao trono. Quem está no trono nesse momento é Belsazzar. É provavelmente um dos netos ou bisnetos de Nabucodonosor. O Belsazzar era filho de Nabonido, e o Nabonido estava ausente nesse momento, protegendo uma das frontes do império. E a esposa de Nabonido, chamada de rainha mãe nesse texto, um pouco mais adiante, estaria presente ali como conselheira do próprio rei. E nós sabemos, posso citar aqui uma frase do Winston Churchill, que talvez os irmãos provavelmente já ouviram falar: tempos difíceis produzem homens fortes,
Homens fortes produzem tempos bons produzem homens fracos, e homens fracos produzem tempos difíceis. Como Nabucodonosor deu a sua vida toda para a conquista e manutenção do seu império, quando ele morreu, subiram ao trono pessoas que não haviam lutado tanto quanto ele, nem valorizavam as coisas que ele tinha feito, nem o seu legado. As pessoas que subiram ao trono eram pessoas que não tinham, digamos assim, a noção do poder que estava nas suas mãos. Mas nós sabemos que Deus já tinha mostrado para Nabucodonosor que o reino da Babilônia não iria durar para sempre, ele tinha um fim. E que logo depois desse reino viria a Pérsia, os medos e os persas iriam conquistá-lo. Mas não se sabia quando exatamente isso iria acontecer. E o reino estava sendo atacado porque os medos e os persas estavam atacando algumas frontes do império. O Nabonido, como eu citei, já não estava aqui. Existe um livro chamado As Crônicas de Nabonido, onde ele narra alguns acontecimentos. E nesse momento, enquanto tudo isso está acontecendo, o império está praticamente se desfazendo, mas nós sabemos que muitos reis da antiguidade, a fim de mostrar para as pessoas que eles estavam bem, eles realizavam esses grandes banquetes, chamando as pessoas mais importantes do império para participar. Então ele chamou ali aproximadamente 1000 das pessoas que ele considerava mais importantes para participar desse banquete. E esse banquete acabou se tornando uma grande orgia. Eu não vou explicar o que é, evidentemente os irmãos devem saber. Eles começaram a beber e começaram a fazer essas profanações. Num determinado momento, quando o rei estava muito bêbado, e o rei, como nós já vemos aqui, era bastante dissoluto, era uma pessoa fraca, né, para a liderança, ele simplesmente manda fazer aquilo que nenhum dos seus ancestrais ou seus antecessores fizeram. Ele simplesmente mandou buscar os utensílios, copos, pratos de prata, de ouro, que foram saqueados do templo que estava em Jerusalém, e trouxe esses utensílios para a festa, para a orgia que ele estava realizando, em prol, em honra aos seus deuses. E quando esses objetos foram trazidos, as mulheres, as concubinas, os homens, todos bêbados, né, louvando esses deuses de ouro, de prata, de cobre e tal, a Bíblia diz que na parte chamada parte caiada, né, dentro do palácio sempre tinha uma parede branca, passado somente cal, e era onde ficava o candelabro. Nós sabemos que não tinha energia elétrica naquela época, então eles colocavam o candelabro em frente a paredes brancas, porque a cor branca reflete, né? Você quer que tua casa fique bem iluminada dentro, pinta de branco, uma lâmpada simples vai conseguir iluminar bastante, porque o branco consegue espalhar bem a luz. Bem em cima deste candelabro, ou seja, na parte mais iluminada do lugar, o rei Belsazar percebeu que uma mão de homem, ou semelhante à mão de homem, estava escrevendo na parede. E o verso 6, nós vemos o que aconteceu com o rei. Então se mudou o seu semblante, seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os joelhos bateram um no outro. Aqui nós vemos que este rei era um moleque, covarde e, nas palavras de Salomão, frouxo. Porque quando ele percebeu isso, quando o texto diz que os seus lombos se relaxaram, né, ele simplesmente esmoreceu. Dá aquele frio na barriga, você perde as forças no corpo, o pensamento vira completamente, e de medo, os joelhos começam a bater um no outro. Uma criança assustada. Você vê que, diante dessa tão maravilhosa manifestação da vontade de Deus, o rei estremeceu. Virou um nada. Mas
ele mandou chamar as pessoas que eram responsáveis por interpretar, os sábios do seu reino, os magos, conselheiros. O que estava escrito muito provavelmente em aramaico. Só que o rei, mesmo conhecendo aquela língua, não sabia o significado daquilo e o que aquilo queria dizer para ele. Então, a rainha-mãe, que já conhecia Daniel de outras épocas, diz para ele assim: existe no teu reino um homem muito sábio, inteligente, um homem que tem um espírito excelente. Chame este homem, chamado Daniel, que ele provavelmente vai dar a você o que você quer. E mandaram chamar a Daniel. O rei ofereceu a ele riquezas e um posto, um status importante, se ele lhe desse a interpretação. Mas nós sabemos que o profeta, servo de Deus, que serve a Deus, não o serve de fato pelo dinheiro, não o serve pelas riquezas. Ninguém vem para a obra de Deus para se locupletar, para ficar milionário, porque isso não existe, Daniel, como bom homem de Deus, ele disse assim: a tua riqueza seja para ti, mas eu vou te dar a interpretação disso. As palavras eram mene, mene, tekel, e na corrigida fiel diz ufarsim, na revista corrigida diz parsim, mas na hora de interpretar ele cita no singular e diz peres. As palavras que apareceram na parede, escritas por uma mão semelhante de homem, eram palavras que indicavam pesos e medidas. Mene era mina, tekel era um shekel, um ciclo, e o parsim ou peres, que ele diz, é a moeda de divisão, dando a ideia de que parsim estaria ligado à ideia dos persas. Basicamente, a interpretação de Daniel para o rei foi assim: Deus pesou você, mediu o teu reino e está dividindo ele entre os medos e os persas. Por que isso? Por que Deus resolveu dar o fim naquele exato momento no reino? Por quê? Porque depois da interpretação, mesmo o rei mandou dar uma cadeia de ouro para colocar no pescoço de Daniel, vestir ele de púrpura, que era a cor dos reis. E naquela mesma noite, ainda antes do fim do capítulo 5, você vai ver que Dário, o medo, que era dos medos e dos persas, invadiu a Babilônia e matou o rei Belsazar exatamente naquela noite. Então a última visão que ele teve estremeceu com ele, e naquela mesma noite ele morreu, e o reino da Babilônia foi conquistado pelos persas. Meus irmãos, o que aconteceu de tão grave aqui? Parece uma coisa tão simples, O que tem de mais de você pegar alguns utensílios e beber neles? Copos não foram feitos para beber, talheres não foram feitos para utilizar? Foram. Só que nós temos um problema. E para nós entendermos o problema e a gravidade desse problema, nós precisamos nos remeter um pouquinho lá para o Antigo Testamento, que quando Deus ordenou que se fizesse o tabernáculo, depois Deus deu os detalhes de como que o templo seria feito, seguindo os mesmos moldes do tabernáculo. A Bíblia diz que tanto no tabernáculo quanto no templo, o povo fez muitas doações de ouro, de prata, principalmente na época de Davi. O povo estava dando tanto ouro, tanta prata, que Davi mandou dizer para o povo assim: chega, gente, já está bom. Precisa mais, o que já tem já é suficiente. E todo esse ouro, toda essa prata, foram feitos objetos, e esses objetos foram dedicados ao Senhor. Ou seja, eles foram consagrados. A Bíblia toda, no Antigo Testamento, vai fazer questão de dizer assim, que Deus é o único Deus e que Deus é santo. E que quando Deus direciona certas coisas para Ele, essas coisas também são chamadas de santas. Por isso que no Antigo Testamento, livro de Levítico, livro de Êxodo, Deus vai dizer várias vezes assim: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. O que é ser santo? Tornar alguma coisa santa significa tirar aquilo do seu uso comum e consagrá-lo unicamente ao Senhor.
um copo, um prato, uma colher, qualquer coisa, é tirado do seu uso comum, nunca mais será utilizada no seu uso comum, mas será utilizada unicamente para o Senhor. E isso é tornar algo santo. Quando nós tiramos alguma coisa que está num estado de consagração, de santidade, dedicado a Deus, e trazemos novamente para o uso comum, a palavra é profanação. Profanar. Profanar é você tirar algo consagrado e colocá-lo novamente no uso comum, no uso ímpio. Esses copos, pratos, taças e muitos outros utensílios, eles estavam aonde? No templo em Jerusalém. Significa que eram objetos consagrados ao Senhor. Nem Nabucodonosor, nem nenhum outro rei ousou tirar esses objetos de lá e utilizá-los. Ninguém fazia isso, porque fazer isso seria uma profanação. Mas como eu disse, um rei dissoluto, inexperiente, covarde, medroso, um moleque, sem responsabilidade, sem preocupação, um rei fraco, simplesmente para querer se exibir para as pessoas que estão ali, como todo ímpio é bom nisso, ele simplesmente diz assim: traz aqueles objetos do templo, vamos beber neles. Não só ele, mas as mulheres que estavam ali fazendo orgia, as concubinas, todo mundo vai beber. E todos fizeram isso. E aí Deus, por causa deste ato de profanação, Deus escreve na parede que Deus estava pesando, analisando e dividindo. Deus estava encerrando o reino e a vida deste homem, porque ele profanou as coisas do Senhor. Porque quando algo é dedicado a Deus, nós não podemos colocar aquilo novamente no seu uso comum. Mas o que isso importa para nós? Agora sim, nós precisamos entender qual é a relevância disso para nós. No livro do Êxodo, no capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 6, que também são citados por Pedro, só que numa linguagem um pouco diferente, Deus diz ao povo assim: eu tirei vocês do Egito, vocês são para mim um reino sacerdotal e um povo santo. Se vocês fizerem o que eu mando, vocês serão para mim a minha propriedade peculiar. Vocês são meus. E Deus diz: vocês vão ser santos porque eu sou santo. Aquele povo foi consagrado a Deus. E o povo, quando é consagrado a Deus, significa que aquele povo não segue o fluxo da vida comum. Ele não segue mais o fluxo da vida que as pessoas comuns vivem. Ele não faz mais o que as pessoas comuns fazem. Tem muita gente que gosta de justificar muita coisa, dizendo assim: mas todo mundo faz. Como diz os pais para os filhos: você não é todo mundo. Nós não somos todo mundo, nós não somos qualquer um. Por quê? Porque Deus nos chamou, e Paulo diz: Deus nos santificou. Nós pertencemos ao Senhor. E se nós somos consagrados ao Senhor, nós devemos tomar muito cuidado para não profanar a santidade daquilo que Cristo fez por nós. Se o irmão puder colocar para nós lá, Mateus capítulo 18, versículos 6 e 7, eu quero falar de 2 pontos aqui. Mateus 18, verso 6, Jesus diz assim: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Veja bem, o Senhor Jesus está dizendo que não se pode escandalizar. Todo mundo sabe o que é um escândalo, né?
E o escândalo, meu irmão, acontece quando alguma coisa sai da linha. Mas vamos pegar isso aqui dentro do nosso contexto cristão, dentro do nosso ambiente cristão. O que é para nós um escândalo? Um escândalo para nós é quando um dos nossos volta a fazer coisas que não são dignas de uma pessoa santa. Ele foi consagrado ao Senhor e agora volta a fazer coisas da vida comum, coisa dos ímpios, coisa de gente que não conhece a Deus, coisa de gente que não tem compromisso com Deus, coisa de pessoas que não se importam com a vontade de Deus. A profanação no meio cristão produz escândalo. E quem nunca ouviu de um escândalo? E a mídia mundana, por ser serva do diabo, gosta quando os crentes produzem escândalo. Para eles é um prato cheio para dizer que nós somos hipócritas. Não. Veja bem, meu irmão. A profanação produz escândalo. E o Senhor Jesus coloca para nós em Mateus 18, 6 e 7, duas formas de causar este escândalo, causar esta profanação. No verso 6, ele diz assim: qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim. A tradução literal do que vem depois é basicamente sim, seria menos ruim se tivesse se matado. Melhor seria ter amarrado uma pedra no pescoço e se lançado no fundo do mar. Seria menos ruim o suicídio do que você arrastar um desses aqui para a profanação. Do que você colocar obstáculo para a pessoa que quer santificar a sua vida com Deus. Quando a gente fala, meu irmão, certas coisas, que o homem tem que se vestir de certo jeito, que a mulher tem que se vestir de certo jeito, que não pode exagerar nisso, que não pode exagerar naquilo, muita gente não entende que nós somos consagrados ao Senhor. E que o nosso modo de vida, o nosso estilo, como algumas pessoas gostam de chamar, não pode ser obstáculo para a santidade de outras pessoas. Paulo precisa tratar no livro de Romanos, na epístola aos Romanos, de pessoas que não se importavam com seus irmãos. Os seus irmãos se escandalizavam quando alguns comiam carne, e outros porque só comiam legumes. Paulo precisou tratar de um assunto desse numa epístola tão importante como a epístola de Romanos, para mostrar para eles que não faça certas coisas porque os seus irmãos vão se escandalizar e Jesus morreu por eles, você não tem o direito de levá-los ao escândalo. Escandalizar é literalmente colocar um obstáculo para ver a pessoa cair, colocar uma pedra de tropeço, de modo que a pessoa venha, se tira dificuldade e cair. Quem somos nós para provocar a queda daqueles por quem Jesus morreu, meus irmãos? Tem gente que não se preocupa com o que fala, com o que pensa, com a sua opinião, porque eu sou assim, pois trato de mudar. Porque aqui na igreja, meus irmãos, nós temos que nos importar sim com a opinião das pessoas. Nós não devemos ligar para a opinião de pessoa que não tem compromisso com Deus, porque elas não têm discernimento do que é certo e do que é errado. Eles são o que Jesus chama de coar o mosquito e engolir o camelo. Então a opinião deles para nós não importa. Mas esse povo, remido, lavado, salvo, a opinião desse povo importa para nós. O pensamento, o bem-estar desse povo importa para nós, então nós não podemos fazer certas coisas, porque senão vai dificultar a fé dessas pessoas. Paulo disse que nós temos que tentar ajudar a levar as cargas um dos outros e não colocar mais carga sobre as pessoas. Não dificultar mais ainda, porque a vida das pessoas já não é fácil. A vida de ninguém é fácil. Aí a gente está aqui para atrapalhar? Aí a gente está aqui para ficar provocando a queda dos outros? Vamos nos preocupar quando Jesus diz que nós não podemos provocar o tropeço ou a queda de nenhum daqueles que creem em Cristo. Se não podemos ajudar, se não temos fé nem condição de ajudar, então também não vamos atrapalhar, irmão. Não vamos ficar colocando coisas que vão dificultar a santidade da pessoa. Ficar colocando coisas para levar o indivíduo à sedução, para levar a pessoa ao pecado.
Porque sim, essas coisas o Senhor vai cobrar de nós. Como o texto ali disse, quem provoca a queda dos servos de Deus, menos ruim seria o suicídio. Melhor que tivesse se matado do que fazer um desses aqui cair. E muitas vezes, irmão, o diabo lança as tentações lá de fora, mas tem pessoas que também lançam as tentações aqui de dentro, porque às vezes o diabo infiltra uns 3 ou 4, simplesmente para fazer isso. Porque quando Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, ele chegou para Balaque e disse assim: eu vou te dar um conselho. Coloque algumas mulheres muito bonitas, né, lá no meio do povo, para seduzir o povo e fazer os homens perderem a comunhão com Deus. E assim, muita gente morreu, porque ali cometeu pecado e desagradaram a Deus. No versículo de número 7, não se trata de nós provocarmos a queda de outros. No verso 7 diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é até necessário que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. No primeiro versículo, verso 6, ele está falando que nós não podemos levar as outras pessoas à profanação. No verso 7 ele está falando da gente mesmo. E você vê que Jesus coloca uma coisa assim que parece muito misteriosa. Ele diz: é até necessário que venham escândalos. Como assim é necessário que venham escândalos, irmão? Como assim? Lá no início do capítulo 11 de 1 Coríntios, que é o texto da ceia, que todo mundo conhece, Paulo diz que entre o povo existem muitas heresias. E aí Paulo dá uma pista para a gente poder interpretar essa fala de Jesus. Ele diz assim: é até necessário que haja entre vós heresias. Por quê? Porque aí nós vamos conseguir saber quem é de Deus. Porque aí os bons vão se manifestar. Porque quando 3 ou 4 se manifestam com heresias, com bobagem, com meninice, a gente consegue ter um discernimento. Então é bom, por um lado, que haja escândalo. Para quê? Para que a gente saiba quem é de Deus e quem não é. Porque o livro de Malaquias diz: e novamente vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E Paulo diz que é uma manifestação da heresia, e Jesus está dizendo que a manifestação do escândalo é uma pista para que nós percebamos quem é de Deus e quem não é. Porque tem muita gente que a gente pensa que é de Deus, dali um pouquinho, pá, o escândalo. Tem muita gente que a gente pensa, essa pessoa é uma pessoa carnal, mas nunca está envolvida em um escândalo, irmão. Não está envolvido em escândalo nenhum. Ninguém tem um ar para falar da pessoa. Ninguém pode reclamar dela aí no comércio. Ninguém pode falar nada. Nunca deu escândalo. Aí a gente começa a perceber, veja o quanto a gente se engana com as pessoas, irmão. O quanto a gente julga mal muitas vezes as pessoas. E aqui no verso 7, como eu disse para os irmãos, para encerrar: ai do mundo por causa dos escândalos. O Senhor Jesus está dizendo assim: aqueles lá do mundo que vivem, né? Porque a prática do mundo é uma vida escandalosa o tempo todo, para eles é contínuo isso. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Aí ele está falando assim: olhe para você mesmo agora. Agora não é provocar a queda de outro. Agora é você mesmo se profanar. É você mesmo pensar assim: não, eu posso fazer certas coisas. Eu posso fazer isso, fazer... porque não vai ter problema. Vai ter problema sim. O povo de Israel foi levado para o cativeiro porque rejeitou a Deus lá no livro de 1 Samuel. O povo chegou para Samuel e disse assim: dá-nos um rei porque nós queremos ser como as demais nações. Ué, irmão, Deus tirou eles do meio do mundo para fazer deles um povo seu. Agora eles dizem: nós queremos ser como os demais. Você não foi chamado para ser como os demais. Você foi chamado para ser dedicado ao Senhor. Por isso não pode voltar a fazer o que fazia antes. Porque quando este homem
profanou os utensílios sagrados da casa do Senhor, Deus encerrou a vida dele ele mesmo. O que você acha que Deus vai fazer com a gente, irmão? Se a gente ficar brincando de ser crente e de não ser, de noite é crente, de dia não, aqui é crente, lá não. Está entendendo? Tem gente que diz assim, não importa com quem eu namoro, não importa com quem eu tenho relação, importa sim, porque se você apronta, todo mundo sofre. Se eu apronto, todo mundo sofre. Porque quando Acã pecou, Deus disse, não sou mais com esse povo. Porque Paulo no Novo Testamento diz que nós somos um corpo, quando sofre um membro, sofre o corpo. Então se tem um aprontando, o corpo todo sofre. Todos nós sofremos porque tem pessoas que não conseguem se segurar, que provoca o escândalo, que dá na mão do inimigo um prato cheio para difamar a igreja do Senhor. Essa igreja pela qual o Senhor Jesus Cristo morreu, deu a sua vida. Então sim, com quem eu namoro, com quem eu me caso, com quem eu tenho relação, com quem eu vivo, o modo que eu me visto, o modo que eu me comporto, tudo isso tem importância. Por quê? Porque eu tenho que ter um viver santo. Porque se eu pensar que eu posso fazer o que todo mundo faz, eu não estarei sendo santo, eu estarei sendo profano. E Paulo deixa muito claro que os profanos não têm herança no reino de Deus. Então aqueles que foram chamados pelo Senhor, mas que voltaram a fazer as coisas da velha vida, estão profanando o sangue de Cristo. Estão violando a santidade para o qual foram chamados. E o Senhor Jesus Cristo, meu irmão, como bom Deus, e o nosso Deus Pai como bom Deus e como bom Pai, porque até no texto da ceia, 1 Coríntios 11:31, ele diz assim, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Ele está dizendo, vamos olhar para a gente, vamos se examinar, vamos se analisar, vamos se corrigir. Por quê? Porque senão Deus vai disciplinar como bom Pai que Ele é. Por quê? Porque Deus não quer ver a gente perdido. Deus quer que a gente esteja com Ele, mas tem que ser em comunhão de santidade, irmão. Porque Deus não vai vir se corromper com o mundo para ter comunhão com a gente. Deus é santo, se a gente quiser chegar a Deus, tem que se chegar a Deus em santidade. Tem que se chegar a Deus com renúncia. Como diz o livro de Hebreus, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então é necessário buscar a santidade. Entender que nós somos consagrados ao Senhor. Por que nós não fazemos certas coisas? Porque nós temos compromisso com Deus. Nós não vivemos como as pessoas vivem, não fazemos o que elas fazem, não agimos como elas agem, não temos a esperança vazia que elas têm. Nós temos esperança no nosso Senhor e na eternidade que virá. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Eu quero orar com os irmãos. E vamos pedir a Deus, para que Deus nos ajude, meus irmãos, a nos esforçar em santidade. Porque sem santidade não tem como nós termos comunhão com o nosso Senhor. Vamos orar, grande Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos agradecer ao Senhor nessa noite pela vida, Pai, de cada crente, de cada servo do Senhor, de cada pessoa que está aqui nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entendemos, ó Pai querido, que o Senhor nos tirou do mundo, quando nós vivíamos sem esperança, sem compromisso, sem se importar com a opinião do Senhor, com o gosto do Senhor, com a vontade do Senhor. Lá no mundo nós fazíamos a nossa vontade, a vontade do nosso corpo, da nossa carne. Mas o Senhor nos livrou daquela escravidão, nos santificou e nos colocou na Tua presença, para que nós sejamos um povo santo, um povo seu, um povo remido, um povo salvo, para que assim possamos ter comunhão com o Senhor, e para que possamos estar com o Senhor pelos séculos dos séculos, pela eternidade, Senhor. Mas muitos de nós, Senhor, foram seduzidos pelas tentações, e se deixaram
quiseram levar, Senhor, novamente para a velha vida e praticaram coisas de pessoas, ó Deus querido, que desconsideram a tua vontade. Ó Deus querido, tenha misericórdia, Senhor Deus, e restabelece, Senhor, ao posto de santidade todos aqueles que caíram, porque a tua palavra diz que o Senhor nos toma pela mão direita, o Senhor nos ajuda a tua igreja, porque nós precisamos do Senhor, precisamos do teu socorro. Não deixa a gente cair, não deixa a gente voltar, nos ajuda a santificar a nossa vida em dedicação, em consagração plena ao Senhor. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.